Oi, meus amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 6, o Cristo Consolador. E o estudo de hoje será os itens 3 e 4, o Consolador Prometido. No Espiritismo, o Consolador Prometido não é visto como uma pessoa, um novo profeta, mas sim como a própria doutrina espírita. Essa interpretação baseia-se nas palavras de Jesus registradas no Evangelho de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. E aqui nós vamos apresentar, então, os pontos fundamentais para que a gente possa entender esta visão. Por que o Espiritismo é o Consolador Prometido? Segundo Allan Kardec, o Espiritismo cumpre rigorosamente as características anunciadas por Jesus. Primeira característica, permanência. Diferente de uma pessoa que nasce e morre, a doutrina é um corpo de conhecimento que fica para sempre. Diz que é o ensino de todas as coisas. O Espiritismo explica o porquê do sofrimento, a vida após a morte e a pluralidade dos mundos habitados. E é uma relembrança do Cristo. A doutrina não cria novas leis morais, mas explica e revive os ensinos de Jesus sob uma ética racional, retirando o véu das parábolas. Não há necessidade mais das parábolas. Aquele tempo de Jesus era necessário. O povo mal sabia ler, tinha dificuldade. Então ele falava por parábolas, histórias do dia a dia deles, para que entendessem a essência. Esse é o fundamento disso. Então os ensinamentos dele vieram exatamente para iniciar uma mudança radical do mundo 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos. Lógico, mas ele entendia também que, à medida que fosse evoluindo, que o homem fosse tomando forma das coisas, iria modificar de alguma forma os ensinamentos que ele tinha deixado. Então daí ele já antevejo, já foi uma antevisão, né, do que poderia acontecer. Então ele prometeu, disse a eles que iria, no momento oportuno, iria mandar o Consolador prometido. E é isso que ele está dizendo. Qual a missão, então, do Consolador? O título de Consolador é justificado por dois pilares, né? Consolar e esclarecer. O que é esclarecer? Nada mais é mostrar a importância da fé raciocinada. Ou seja, o Espiritismo substitui a fé cega pela compreensão, ao entender que a vida continua e que a justiça divina é perfeita através da reencarnação. O desespero dá lugar simplesmente à aceitação. E por que ele é o consolo das aflições? Saber que o sofrimento atual tem uma causa, um objetivo pedagógico, oferece uma paz que a ignorância sobre o futuro não permite ver. Então, veja bem, é aí que está a moral da história. O sofrimento é inerente de todo ser humano aqui na Terra. Por quê? Porque habitamos um mundo de provas e expiações. Isso é fundamental. Todos os espíritos que aqui moram, habitam, somos espíritos devedores de outras eras. Então estamos aqui para o aprendizado, para entender, compreender e quitar possíveis débitos de existências passadas. Isso é importante. Então, quando a gente compreende a causa do sofrimento, nós vamos aceitá-los de uma forma mais tranquila, porque sabemos que a responsabilidade pela nossa vida e pelos nossos atos são nossas, de cada um de nós. Se hoje estamos passando por dificuldades, por intranquilidades, é algo do passado recente ou mais distante, que fizemos escolhas não de acordo com as leis divinas. E como ocorreu esse desequilíbrio, nós voltamos através da reencarnação para que nós acertemos isso com o nosso próximo. Vamos conviver normalmente numa família com aqueles devedores e credores de existências passadas, para que juntos, aceitando
a partir do princípio da tolerância, nós passamos devagarzinho, quitando nossos débitos, tirando as nossas negatividades e avançando. Porque o Espiritismo entende que a salvação preconizada pelo Cristo é essa, evolução. Quanto mais nós evoluímos, nós iremos diminuindo as nossas deficiências morais, porque vamos diminuindo o orgulho, o egoísmo, vamos diminuindo, né, devagarzinho, o ciúme, a inveja, a raiva, o ressentimento. Tudo isso faz parte do nosso caminho evolutivo. Então, Kardec vem mostrar que o Consolador prometido, está explicando, não é um indivíduo, como foi Moisés, como foi Jesus, né? Não. Um indivíduo isolado, mas o Espírito de verdade. O que é ou o que são o Espírito de verdade? Essa definição é muito interessante para vocês entenderem. Espírito de verdade compreende uma coletividade de espíritos superiores que ditaram os conteúdos da codificação sob a égide do Cristo. São espíritos puros. Podemos dizer, é a voz do céu que vem falar aos homens em uma época em que a humanidade já possui maturidade intelectual para compreender as verdades antes ocultas. Olha para vocês entenderem. Como Jesus ia falar da inexistência de um inferno eterno, de um céu que só de gozos inócuos? Não, ele tinha que falar de acordo com a mentalidade da época. Então, tudo evolui. Então, tudo, a mesma coisa. Uma criança de 7 anos, você não vai querer discutir filosofia com ela, uma matemática bem mais aprofundada com ela. Não, ela não tem capacidade ainda de entendimento. É o momento das historinhas, tranquilizá-lo, mostrar o caminho através de exemplo. Assim é a humanidade em evolução. Então, estamos em evolução. Então, tudo tem sua época. Você mesmo, dá uma olhada que você fazia anos atrás, na juventude pode ser. Situações que hoje, pelo conhecimento, pela sua melhora moral, jamais você faria de novo. É isso que chama evolução. Tirando as negatividades e ampliando as nossas virtudes. Isso é natural. Quando você tem o conhecimento, lá em Mateus diz lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você vai entendendo, compreendendo, por exemplo, aqui, falei há pouco, aqui na Terra, felicidade plena não existe. Qual é a felicidade possível? A paz interior. E como que você consegue a paz? Exatamente dessa maneira, fazendo bem, tranquilizado, colocando a cabeça no travesseiro e pensando, eu fui um dia bom, a semana foi boa, eu não magoei ninguém, eu estou bem de saúde, eu agradeço. Feito isso, cria-se um círculo virtuoso na nossa vida. Pela compreensão e pela aceitação daquilo que não pode ser mudado, vamos caminhando devagarzinho. Então, essa mensagem do Cristo, dizendo do Espírito de verdade, que essa coletividade de espíritos puros, é exatamente para nos alentar para o futuro. É a fé raciocinada que temos, né? A fé raciocinada, tranquila e serena, não a fé cega. Então, os pilares para a gente guiar a nossa vida, independente. Eu sempre digo que a doutrina espírita é baseada em 3 pilares, razão, lógica e bom senso. Mas esses 3 pilares, nós podemos trazer para o dia a dia também, para as nossas escolhas, para a nossa vivência. Vemos que tudo que estamos fazendo está dentro de uma lógica, está dentro dos parâmetros legais da lei de Deus, estamos com bom senso, ou seja, pesando certinho antes de tomar uma decisão. Tudo isso faz parte da nossa evolução. E a doutrina, como Consolador prometido, traz isso para nós, mostrando para nós diariamente que nós somos seres perfeitíveis. Vamos sempre, à medida que vamos domando o nosso orgulho, nosso egoísmo, nós estamos caminhando para a evolução. É esse o objetivo das reencarnações. Reencarnamos para aprender, para quitar as escolhas mal feitas do passado e aprender com elas e entender que a nossa vida é feita por ciclos, que não há sofrimento que dure eternamente, a não ser que queiramos nos vitimizar e fechar para o mundo e ficar sofrendo a vida inteira. Não. Temos juntos, sabemos que Deus não privilegia ninguém. Ele dá a todos os seus filhos as mesmas oportunidades e também não condena ninguém nem perdoa.
Por quê? Porque somos guiados por 3 leis básicas dos mundos ainda em evolução, os primeiros estágios: mundo primitivo, mundo de provas e expiações e mundo de regeneração, que nós estamos caminhando, que ainda são guiados por essas 3 leis. Fazem parte livre-arbítrio, veja bem, liberdade de escolha, causa e efeito, a responsabilidade é nossa pelas escolhas, e reencarnação é a necessidade de voltar para aprender mais e quitar débitos do passado. E só aprendemos reencarnando, convivendo com afetos e desafetos, para que nós, devagarzinho, possamos compreender a dinâmica da vida. Isso é muito importante, não podemos jamais esquecer disso. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Isso é fundamental para a gente viver bem, que possamos viver em paz. Então, o Consolador Prometido é isso aí. A gente possa, devagarzinho, compreender que não estamos sozinhos, que não temos que ficar pessimistas. Se estamos passando por situações aflitivas, ela vai passar. Quando nós nos conectamos através da nossa mente, do nosso coração, com forças poderosas, espíritos amigos, nós vamos aurir forças para que nós possamos seguir adiante. Isso é fundamental para a gente entender. Então, a gente vai devagarzinho. Então, consoladora é a doutrina que consola, que nos dá força para seguirmos adiante, dizendo que a morte não existe. Só o nosso corpo é perecível. Nós já vivemos muitos e muitos corpos, em todos os gêneros, em todas as raças já passamos. E estamos aqui agora, nessa caminhada evolutiva, habitando esse corpo, convivendo com essa família, com as pessoas que nos cercam, no mundo social, no mundo laboral também, para a gente conhecendo as pessoas e não tentando mudá-las na marra, mas mudando a nós mesmos, através do autoconhecimento, olhando as nossas virtudes, sim, vamos aprimorá-las, porque temos virtudes também, mas também temos também muitas deficiências morais, que precisam ser, devagarzinho, sendo limadas. Inveja, ciúme, rancor, orgulho, egoísmo e tantas outras que nós precisamos ter como diz, a coragem de olhar para dentro e dizer: eu tenho essas deficiências e eu sou responsável pela sua eliminação dessas deficiências. E eu só vou conseguir, sim, pelo conhecimento, moderando o meu modo de agir, convivendo bem com a família, com os amigos, com todas as pessoas, tirando o ranço da vingança dentro de nós. Tudo isso é fundamental. Então, aí a gente vai entender o porquê que o Espiritismo explica o porquê. E como Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Demonstrando que a causa das aflições, como disse há pouco, está onde? Na infringência das leis divinas, né? Feita por nós, seres humanos, levando a consolar-se com a justiça de Deus, crendo na justiça de Deus. Ela é perfeita. Justiça caminha junto com a misericórdia. Deus tem a justiça que precisamos quitar, aprender, mas temos a misericórdia que vai nos aliviar, nos dar forças para superar as dificuldades inerentes a todos os seres humanos que habitam esse planeta. Então, lembrando que a justiça de Deus, falei há pouco, dará a todos nós as oportunidades de, com as consequências das faltas, nós possamos repará-las, corrigir as nossas imperfeições internas, que deram origem a elas, né, as faltas. São as nossas imperfeições que nos levaram a tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas, né? Então, quitando, estamos crescendo, seguimos adiante. Aquilo que nós fizemos aqui, não temos que quitar nas próximas encarnações. Então, quem é dono do destino somos cada um de nós. Construímos hoje o nosso futuro. E temos essa base boa que nos dá sustentação, né? Sustentação nos momentos aflitivos. Sabemos que não estamos sozinhos. Quando estamos conectados com o bem, uma legião de espíritos bons, nossos amparadores, nossos anjos de guarda, familiares queridos, estão conosco, nos ajudando. Mas para isso tem que haver conexão, aceitar que somos ajudados, como também podemos ser prejudicados por espíritos ainda que estão não esclarecidos, que estão por aí
aproveitando das nossas negatividades para fazer a nossa cabeça, como diz na gíria, para que nós continuemos no mal, continuemos com o sofrimento. Então, o sofrimento é inerente, mais uma vez, às nossas imperfeições. Eliminando as imperfeições, nós teremos menos sofrimento. Podemos, então, feito isso, compreender que lá na frente, se nós melhorarmos agora, o nosso futuro será bem melhor. Ok, gente? Semana que vem a gente continua ainda nesse capítulo a respeito. Nós vamos estudar, dando sequência ao capítulo 6 do Evangelho. A todos, um grande abraço e até semana.